Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje olhamos para um tema que é mesmo central na educação moderna. Como é que preparamos os professores para o mundo digital? Temos aqui um documento da OCDE, fresquinho de 2025, as perspectivas de políticas educacionais. Foca-se na formação contínua, FPC, para competências digitais. A ideia é destilar como podemos, equipar melhor os nossos educadores. Vamos lá então. Os dados do PISA 2022 mostram uma coisa impressionante. A tecnologia está em todo lado nas escolas. Em média, nos países da OCDE, os miúdos passam 3,1 horas por dia agarrados a dispositivos digitais na escola. Sim, é imenso tempo. Mas ter as ferramentas, bem, isso é uma coisa, saber usá-las bem é outra, certo? Completamente. A tecnologia por si só ah, não garante nada. A eficácia depende mesmo da capacidade humana. E o documento da OCDE sublinha algo curioso. Que é? Apesar de quase 88% dos diretores em 2022 acharem que os seus professores têm as competências técnicas e pedagógicas, e atenção, isto é um salto enorme desde 2018. Uau, 88% é muito. Parece bom, mas ainda há desafios. E olha, um ponto interessante. Os alunos, por norma, são bem mais críticos sobre as competências digitais dos professores do que os diretores. Isso dá que pensar, não é? A percepção versus a realidade ali na sala de aula. Exatamente, e juntemos a isto a questão da equidade. Alunos em escolas mais desfavorecidas, socioeconomicamente falando, têm maior probabilidade de ter professores que se sentem, digamos, menos confiantes digitalmente. Isso é grave. Os dados do PISA 2022 mostram uma diferença média de quase 6 pontos percentuais na OCDE, mas isto dispara, por exemplo, no Japão para 20 pontos. Corremos o risco de agravar a divisão digital que já existe. Perante estas lacunas, e sobretudo as que tocam na equidade, a formação contínua torna-se chave, não é? Como é que entra aqui? É fundamental, sem dúvida. Muitos professores, e em particular os mais experientes, não tiveram formação em TIC na sua formação inicial. A FPC é a forma de colmatar isso e, tão importante quanto, de acompanhar a tecnologia, que está sempre a mudar e muito depressa. Faz sentido. E há estudos, sim, que sugerem uma ligação entre esta formação, a melhoria do desempenho dos alunos e, claro, a confiança dos próprios professores a usar estas ferramentas. E é aqui que a coisa para mim fica mesmo interessante. O relatório diz que quase todos os países, 29, 32 sistemas educativos, põem o reforço das competências digitais dos professores como prioridade central nas suas estratégias. Sim, está na agenda. A grande questão é, como é que se faz isso bem, de forma eficaz? Boa pergunta. A investigação sobre o que torna a formação contínua eficaz aponta quase sempre para o mesmo. Modelos que estão integrados na prática, no dia a dia, que são focados em conteúdos pedagógicos concretos, que são sustentados no tempo, não é uma coisa pontual, e muito importante que são colaborativos. Portanto, menos daqueles cursos isolados, teóricos. Exato. Menos disso e mais aprendizagem ativa entre colegas ligada aos problemas reais da sala de aula. Estamos a falar de modelos como, por exemplo, comunidades de prática. Ou mentoria. Aquilo que se vê na Finlândia, com os professores tutores, ou no Luxemburgo, com os como é que eles chamam? ICN. Precisamente esses. No Luxemburgo, esses ICN são, no fundo, professores especialistas que dão apoio e formação digital aos colegas na própria escola. E a própria tecnologia, claro, está a mudar a formação. Como assim? Plataformas online, como a Now, em Portugal, que é aquela iniciativa nacional de MOOCs, Sim, conheço. ou a iMOOCs, na Áustria, oferecem formação flexível, muitos cursos online abertos, alguns até são acreditados oficialmente. A Coreia, imagine-se, chegou a experimentar formação no metaverso. No metaverso, a sério? Sim, e quase metade dos países e regiões inquiridos já reconhece estes formatos digitais de forma oficial. Mas parece que pôr os professores a participar ainda é um desafio. O documento diz que só 5 países, incluindo Portugal, é que exigem formação específica em recursos digitais. Pois é surpreendente, não é? A obrigatoriedade é mesmo rara. Então o que fazem os outros? A maioria, 27,35, aposta em incentivos. O mais comum, formação gratuita. Ok. Alguns vão mais longe. A Irlanda, por exemplo, dá dias extra de férias, os tais dias EPV, pela formação feita no verão. Outros ligam a formação digital à avaliação de desempenho. São 11 de 35. Ou à progressão na carreira, 9 de 34. Mas é um equilíbrio delicado. É preciso ter cuidado para que estes incentivos, que vêm de fora,
não acabem por minar a motivação que vem de dentro, a vontade própria dos professores de aprender. Mas espera aí, se a formação gratuita é tão comum, 27 de 35, por que é que a participação ainda parece ser um problema em tantos sítios? A motivação extrínseca, tipo, não chega. É um ponto-chave. Oferecer a formação é só o primeiro passo. Depois entram outras coisas. A falta de tempo dos professores, que é crónica, Pois, a relevância que eles veem naquela formação para a sua prática diária. Se não sentem que aquilo ajuda mesmo, pronto. E o apoio da direção da escola também conta muito. Tudo isto influencia a participação, mesmo que seja de borla. E depois, claro, há a questão da qualidade. exato. Ia perguntar isso. Com tanta oferta a aparecer, universidades, empresas, plataformas online, como é que se garante que a formação é boa? Que é eficaz? É um desafio enorme. O que se vê é, um leque de abordagens. A acreditação formal dos programas de formação existe, mas não é muito comum. Só 10 em 35 jurisdições. Só 10? Sim. O que é mais frequente, 16 em 35, são os referenciais de competências digitais, como o DICCOMP é do europeu, que toda a gente conhece. O quadro de competências. Isso. Funciona como um mapa. Diz o que um professor digitalmente competente deve saber e fazer. Orienta a formação, mas não garante diretamente a qualidade de um curso específico. Percebo. E a certificação direta das competências do professor. Isso é ainda mais raro. Só 5 em 35. Há exemplos, claro, como na Grécia com a formação B-Level ou em França com o Pix Plus Edu. Portanto, para a qualidade temos assim um mosaico. Poucos acreditam programas inteiros, mais usam os guias de competências como referência e quase ninguém certifica o professor diretamente. Parece um bocado fragmentado, talvez. Pode ser visto assim, como fragmentado, ou, dependendo da perspectiva, como flexível. O ponto central é que garantir qualidade e coerência na formação digital dos professores ainda é uma área onde muitos países estão à procura das melhores soluções. Há um reconhecimento claro da necessidade disso, não há dúvida. Que não param. Olhando então para o futuro, o documento da OCDE foca-se muito nas tecnologias que temos agora. Mas fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Com o aparecimento tão rápido de coisas como a inteligência artificial generativa, será que os modelos de formação contínua que temos são ágeis o suficiente? Boa questão. Estarão eles a preparar os professores não só para usar estas ferramentas novas, mas também para ensinar sobre elas, abordando os impactos éticos, sociais, de forma crítica na sala de aula? Fica a pergunta no ar.